Mas hoje nós vamos encerrar um ciclo de algumas mensagens que estamos trabalhando durante esse mês de abril. Esse mês de abril, Deus, Ele nos deu algo para ser ministrado com a igreja, que estamos trabalhando com o tema da prosperidade. Confesso a você que eu nunca preguei sobre prosperidade. Eu nunca usei esse termo, pregação sobre a prosperidade. Já falei sobre tudo isso que nós estamos falando. Já fiz campanhas a respeito disso, inclusive aqui de 7 quartas-feiras, prosperando na presença de Deus. Já fiz várias vezes, mas eu nunca foquei dessa forma como Deus me deu para trabalhar com a igreja durante esse mês de abril. E às vezes a gente fica pensando, será que é isso mesmo? Será que é dessa forma que Deus quer? Será que é dessa maneira que Deus tem planejado? Mas quando a gente começa a ouvir testemunhos dos irmãos a respeito daquilo que Deus tem feito nesse mês de abril, eu me surpreendo, eu digo, nossa, é Deus mesmo que está no controle disso, testemunhos de bênçãos, de portas que se abriram, de bênçãos financeiras, de portas de trabalho, de situações que estavam simplesmente trancadas, sem andar, sem ter o que fazer, e as portas elas foram se abrindo, áreas da prosperidade na vida das famílias acontecendo. Então, quando nós vamos escutando esses testemunhos, isso vai fortalecendo aquilo que Deus tem para fazer. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração, porque Deus ele trouxe algo específico sobre o meu coração para essa noite. Nós estamos falando já há algumas semanas. Primeira semana nós falamos sobre o primeiro princípio da prosperidade, que é a lei da semeadura. E nós falamos lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, que Deus dá o pão ao que come, semente ao que semeia, e que Ele abençoaria a nossa sementeira. Então nós falamos que o pão de cada dia nunca vai nos faltar, o alimento diário nunca vai faltar. Você pode ter certeza, independente do que aconteça com você, nunca, se você é um membro da igreja, se você é um crente, nunca você vai ficar com fome, nunca vai faltar comida para você, porque Deus Ele dá o pão ao que come. Ele vai tocar no coração de alguém, Ele vai falar com alguém, Ele vai ministrar o coração de alguém, Ele vai tocar o coração de alguma pessoa para levar um alimento para você. Não vai faltar o pão. Mas a promessa de Deus na lei da semeadura não é só o pão ao que come, porque o pão ao que come é aquele que recebe o pão diário. É como o povo recebia no deserto o maná todos os dias. Ele recebia o maná, o dia que ele guardava o maná para o outro dia, no outro dia o maná estava podre, não prestava mais. Então o pão de cada dia é isso, é necessidade diária, é aquilo que você precisa para sobreviver naquele dia. Então você precisa do pãozinho do café da manhã, vai estar lá o pãozinho do café da manhã. Você precisa do almoço, vai estar lá o almoço. E assim é viver no pão de cada dia. E a promessa de Deus na lei da semeadura não é para quem come do pão, mas é para quem semeia. Porque a promessa de Deus em 2 Coríntios 9:10 é que Ele aumentaria o fruto da sua sementeira. Você plantaria mais. O que é melhor? Comer o pão de cada dia dado por alguém, ou ser aquela pessoa que planta e que tem sementes e que tem colheitas para distribuir para todos? O que você queria ser? Aquele que planta, aquele que semeia. Então o primeiro princípio da prosperidade é a lei da semeadura. Se você for um semeador, se você semear em todas as áreas da sua vida, você vai ter em abundância para liberar o pão para quem precisa todo dia. Amém? Porque alguns vão escolher comer o pão e alguns vão escolher ser os plantadores de sementes. Amém? Também na segunda noite nós falamos sobre o nosso coração. É o que fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E o nosso coração, muitas vezes, ele é o impedidor de nós conseguirmos prosperar, porque o nosso coração, ele está focado em riquezas, o nosso coração está focado no dinheiro, o nosso coração está focado nos status, o nosso coração está focado naquilo que eu posso obter e ter, e eu com isso esqueço de Deus. Eu me afasto do meu coração de Deus. Por quê? Porque eu dedico o meu coração em coisas, em objetos. Eu dedico o meu coração naquilo que vai acabar, naquilo que não vai para o céu comigo. O meu coração, muitas vezes,
o tesouro do meu coração muitas vezes é a riqueza financeira, é o dinheiro, e eu acabo então deixando Deus de lado para me dedicar à busca desenfreada pelo dinheiro. E aí eu vou ver, e nós vamos, se nós for para Eclesiastes capítulo 5, por exemplo, nós vamos ver conselhos, né? Nós vamos ver quantas palavras na Bíblia dizendo que a riqueza ela vai passar, que a riqueza de nada vale para nós, de que a riqueza ela não vai trazer frutos para o seu coração. E aí a Bíblia traz diversos exemplos para nós sobre a riqueza, falando de dinheiro, né? De money. Mas se o nosso coração estiver investindo nisso, então o nosso coração ele vai estar longe de Deus. Eu preciso estar com o meu coração perto de Deus, e se o tesouro do meu coração for fazer a vontade de Deus, todas as demais coisas, a Bíblia diz que vão ser acrescidas, acrescentadas na minha vida. E hoje eu quero encerrar esse ciclo falando sobre o último princípio da prosperidade, um princípio mais importante de todos, para que eu possa experimentar a prosperidade na minha vida, que é o princípio de servir. Diga comigo, servir, ser servo, né? Este princípio é o mais, eu digo que é o mais importante, porque ele é o que mais se identifica com Jesus. O princípio do servir é aquele que está mais ligado com o ministério de Jesus no tempo que Jesus esteve aqui na terra. O servir foi aquilo que Jesus fez durante todo o tempo que ele esteve aqui. Ele serviu pessoas, que ele não conhecia. Ele se dedicou, ele serviu a mim e a você, sem mesmo nos conhecer. Então o servir é aquilo que mais nos identifica com Deus, com Jesus. Porém Jesus, além dele servir, ele foi também uma pessoa muito próspera. O livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, e versículo de número 42, eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 10, 42 até o 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser o quê? Servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o servir é o que mais me identifica com Jesus. O servir é o que mais me aproxima de Jesus, porque Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz que nem ele veio para ser servido, e ele era Deus. Nem mesmo ele veio para ser servido por nós, mas ele veio para nos servir. Então o ministério do serviço, ele nos identifica com Cristo, ele nos aproxima de Cristo, ele nos faz entender um pouco mais. E existem algumas características do servir, características deixadas por Jesus, para que nós possamos servir a Ele. E eu quero compartilhar com você algumas dessas características. Por exemplo, uma característica do serviço é que servir é um princípio e não um trabalho. O servir não está ligado a trabalhar, não está ligado ao dinheiro, não está ligado ao lucro. O servir está ligado a um princípio. Nada contra aquelas pessoas que trabalham e são contratadas para tocar na igreja. Nós temos algumas igrejas que são grandes, que elas têm a sua banda toda contratada, todos os músicos são contratados, ganham, tocam na igreja, em outros lugares também. Nada contra quem faz isso, mas o servir, ele não está ligado a um trabalho. O serviço não está ligado a um lucro. Se eu ganho, eu sirvo, se eu vou ganhar, eu vou servir. Não, serviço não é trabalho. Servir não é trabalho. Servir é uma das características de quem quer ser próspero. Servir é uma das características de Jesus. Servir é uma ordenança que Ele deixa para cada um de nós. Ele diz que nós devemos imitar Ele, que devemos ser iguais a Ele, fazer as coisas que Ele fez. E Jesus foi a pessoa que mais serviu. E isso não está ligado a trabalho, isso não está ligado a dinheiro. Então uma das características de servir é que servir é um princípio divino e não um trabalho. Amém? Segunda coisa, servir
não é trabalhar muito. Servir não é estar em todas as pontas, fazer tudo, se envolver em tudo e praticar todas as coisas dentro da igreja. Não, eu estou servindo, eu varro, eu limpo, eu atendo a porta, eu toco, eu canto, eu faço aqui, eu faço lá, eu trabalho ali, eu trabalho lá. Isso não é o servir, porque trabalhar muito não significa servir. Servir é trabalhar da maneira correta. Porque você pode estar servindo de diversas formas, mas está servindo de uma forma errada. O serviço não está ligado à quantidade de coisas que você faz, mas o serviço ele está ligado à qualidade que você aplica naquilo que faz. Isso é o servir a Deus. Não importa quantas coisas você faz, você pode fazer uma. Pastor, a única coisa que eu faço aqui na igreja é ligar a luz e desligar a luz. Mas quando você liga a luz e você desliga a luz, você faz isso com qualidade. E se você faz isso com qualidade, você está servindo. Então o serviço não está ligado à quantidade de coisas que eu pratico, e sim à qualidade que eu aplico naquilo que eu estou fazendo. Jesus nunca fez as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu preciso fazer as coisas do Senhor com decência e ordem. Não é bagunçado. Embora o Douglas e a Letícia bagunçaram aqui o negócio hoje, depois tem reunião com eles, né? Estou brincando. Mas o Evangelho não é bagunçado. As coisas de Deus não são bagunçadas. O culto não é bagunçado. Agora você imagina, o pastor está aqui pregando, e Deus deu uma palavra para o pastor, Deus deu um direcionamento para o pastor se orou, jejuou, se consagrou, está aqui pregando, daqui a pouquinho se levanta ali o Rude, eis que eu digo, eu tenho uma palavra para a igreja. Que Deus é esse? Que Deus é esse que dá uma palavra para mim e dá outra para ele? Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus que faz as coisas certas, as coisas corretas. Ele sabe como o culto vai acontecer, Ele já determinou como o culto vai acontecer, Ele sabe o que vai acontecer no culto, Ele sabe quem vai ser abençoado e quem não vai ser abençoado, Ele sabe quem vai abrir o coração para receber a palavra de Deus e quem não vai abrir o coração para receber a palavra de Deus. Porque as coisas do Senhor são feitas de forma correta. Então servir não é a quantidade de coisas que eu faço, mas sim como eu me aplico naquilo que eu faço, como eu sou aplicado naquilo que eu faço, como eu me dedico naquilo que eu faço. Servir não está ligado a premiações. Servir não está ligado ao status. Não está ligado às coisas que vão acontecer quando eu começo a servir. Não está ligado se eu vou aparecer ou não. Servir não está ligado a premiações. Porque quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós não vemos premiações. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus ele está servindo porque havia um princípio de Deus para a sua vida para ele servir. Não havia promessa de um prêmio, não havia promessa de algumas conquistas. Jesus simplesmente ele serve de coração, porque ele entende que era um propósito de Deus, era um princípio de Deus, que ele viesse servir aqui na terra. Por que você está servindo a Deus hoje? Por que você trabalha na igreja hoje? Por que você dedica tempo para o Senhor hoje? Se é atrás de premiações, você está com as intenções erradas do teu coração. Se você está fazendo algo na igreja, trabalhando na igreja, fazendo qualquer coisa na igreja, com o objetivo de ter premiações, eu sinto muito, mas você vai se frustrar, porque a igreja não é lugar de prêmio. Estar aqui onde eu estou não é lugar de prêmio. Estar aqui onde eu estou é lugar de renúncia. Não existe prêmio nenhum para chegar aqui. Eu vou subir no púlpito, eu estou sendo premiado. Não, cada vez que você sobe aqui, existe uma renúncia sua, uma renúncia pessoal. Porque para estar aqui, eu tenho que renunciar a muitas coisas. Eu tenho que renunciar ao pecado, eu tenho que renunciar a algumas amizades, eu tenho que renunciar a algumas coisas que não são cabíveis a quem está aqui. Então não existe prêmio em estar aqui. Existe responsabilidade e propósito de Deus para aqueles que estão aqui. Por que você almeja o altar? Não existe premiação. Servir, queridos, é entrega. Servir não é recebimento.
Quando você escolhe servir, você está escolhendo se entregar por completo para Deus. Você está dizendo: Senhor, eu estou aqui e faz de mim o que você quer. Usa-me nas tuas mãos conforme você quer. Servir é entrega. Você se entrega a Ele, de corpo, de alma, de coração. Servir é entrega. Servir não é recebimento. E é por isso que muitas pessoas se frustram quando começam a servir, porque elas querem um prêmio que não tem. Elas querem um reconhecimento que não existe. Elas querem ser focados pelos holofortes, mas o holoforte aqui é em Jesus. Então, se a intenção do seu coração é ser percebido pelas coisas que você faz, isso não é serviço, isso é trabalho. E trabalho, talvez a gente não tenha oportunidade na igreja, porque o Senhor está buscando aqueles que estão aqui dispostos a servir. Nós precisamos entender que servir é um princípio deixado por Deus para nós. Jesus serviu e Ele foi obediente em todo o tempo que Ele esteve aqui. E no serviço de Jesus não teve descontentamento. Alguma vez você viu Jesus descontente? Você conhece a Bíblia melhor do que eu. Você alguma vez viu Jesus reclamando para os discípulos? Pois é, está difícil. Pois é, né? O negócio está complicado. O mais próximo que aconteceu foi Jesus falando com Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível também, deixa ele vir. A gente reclama de tudo. A gente questiona tudo. A gente coloca tudo em pauta. A gente fica descontente com tudo. Não tocou a música que eu queria, eu fico descontente. Não tocou no tom que eu queria, eu fico descontente. Não me deu oportunidade para falar, eu fico descontente. Não fez aquilo que a ideia que eu dei, eu fico descontente. Com Jesus não teve descontentamento, nunca. Jesus nunca ficou descontente, e nem tudo foi flores para Jesus. Ou seja, quase nada foi flores para Jesus. O máximo foi palmeiras, para Ele passar por cima. E por que no nosso ministério? Se para Jesus não foi assim, por que para nós seria? Por que teria flores para nós? Por isso que eu disse aqui agora na minha homenagem: eu não sou merecedor de nada disso, eu dedico tudo isso ao meu Deus, porque Ele é merecedor disso. Não existe flores para nós, porque não houve flores para Jesus. Não existe honra para nós, porque toda honra é dada ao Senhor Jesus. Se eu receber qualquer honra, eu estou tirando o brilho de Jesus. E se eu tirar o brilho de Jesus, eu estou fora do foco, eu estou fora do propósito. Então o brilho é de Jesus aqui. O servir é isso, não há descontentamento. Jesus não teve sentimento de abandono. Me deixaram, me escantearam, me largaram, não. Jesus trabalhou mesmo. Quando os discípulos foram dormir e deixaram Jesus sozinho, Jesus foi lá: ei, vamos lá, vamos levantar, vamos acordar, vamos orar comigo, gente. Bora. Se é um de nós: poxa, hein? Bah, não pode orar? Ó, cancelei vocês, vou bloquear lá no meu Twitter, no meu Instagram. Vocês, Pedro, Tiago, João, estão bloqueados. A gente fica magoado com as pessoas, chateado. Em Jesus não há descontentamento, não há sentimento de abandono. O que havia em Jesus? A certeza de um propósito. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Aquilo que o Pai manda eu fazer, eu aqui faço. Essa era a certeza do ministério de Jesus aqui na terra. A certeza de que estava cumprindo um propósito do Pai. Servir não é fazer o que eu desejo, mas servir é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quando eu falo que servir é fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, nós temos várias pessoas que foram chamadas para várias coisas. E eu podia trazer aqui para você dezenas de exemplos bíblicos, mas isso iria alongar demais. Mas eu vou resumir para você. Tem pessoas que receberam chamados para servir de forma específica. Eu vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que foram chamadas para estar à frente, na liderança, conduzindo o povo, conduzindo pessoas,
como por exemplo Moisés, como por exemplo Josué, como por exemplo Samuel, pessoas que foram escolhidas por Deus para conduzir, Abraão, levar essas pessoas adiante, levar o povo adiante, levar o povo até a presença de Deus, levar o povo até Deus. Tem pessoas que foram chamadas para estar à frente, e tem pessoas que foram chamadas para estar junto com aqueles que foram chamados para estar à frente. Nós olhamos Moisés, e nós olhamos pessoas que ajudaram Moisés, estiveram ao lado dele, Arão. Quantos homens que estiveram junto com grandes homens de Deus, trabalhando ao lado deles, não eram pessoas de frente, mas aqueles que estavam na frente só puderam exercer um bom ministério, porque tinham pessoas trabalhando junto com eles atrás. O ministério pastoral, ele é assim. Um pastor, ele não faz nada sozinho. Eu estou aqui, mas existe um ministério que está junto comigo. Quem aparece na live sou eu, quem aparece na foto sou eu, quem aparece na capa sou eu, o número do telefone que aparece é o meu. Mas tem um grupo de irmãos que estão por trás, tem um grupo de diáconos trabalhando, tem um grupo ministerial de pastores e presbíteros trabalhando, tem um grupo de irmãos se dedicando, dos departamentos trabalhando para que tudo possa acontecer. Se todos esses irmãos pararem, a igreja para, porque é o trabalho. São pessoas chamadas com um chamado para servir de uma forma específica. Então nem todos o chamado nós temos que tirar da nossa cabeça que o chamado é púlpito, que o chamado é pregação. O chamado envolve muitas coisas. Hoje, por exemplo, existem pessoas que são chamadas para trabalhar nas redes sociais. O que seria da igreja, o que seria de nós, se não fosse a tecnologia que nós temos hoje disponível? Pessoas são chamadas, são escolhidas por Deus para trabalhar nessa área, para executar o seu melhor nessa área. E é nessa área que Deus salva pessoas, salva vidas. O evangelho chega em muitos lares, através desse trabalho, que eu não sei fazer, que eu não sei realizar. Mas tem pessoas que fazem isso, que foram chamadas para isso. Então, tem pessoas que foram chamadas para estar à frente, e outros foram chamados para servir aqueles que estão à frente. E nenhum é mais importante do que o outro. Eu não sou mais importante que o Caleb. O Caleb está aqui fazendo aquele fundinho musical. Eu não sou mais importante do que ele, e ele não é mais importante do que eu. Em grau de importância nós estamos iguais. Isso é ministério, isso é igreja. Outros foram chamados para servir em outras áreas. Por exemplo, tem pessoas que foram chamadas para serem colunas espirituais na igreja. Foram chamadas, o que é uma coluna? É o que dá sustentação. Tem pessoas que foram chamadas para serem colunas espirituais, para orar, para jejuar, para dobrar o seu joelho, para clamar a Deus. Tem pessoas que estão sempre orando, sempre com seus joelhos dobrados por nós, sempre clamando para a igreja, sempre orando para a igreja. Tem livramentos que nós recebemos, que nós nem sabemos de onde vem. São os joelhos, são as colunas da igreja, que estão com seus joelhos dobrados orando por nós. E como tem sido difícil levantar colunas nessa área. Algumas colunas têm ido, algumas colunas já têm voltado para os braços do Senhor, algumas colunas, elas estão no nosso meio. Mas como é difícil se levantar pessoas querendo ser uma coluna espiritual na igreja. É difícil alguém chegar e dizer assim: pastor, eu recebi um chamado de ser uma coluna espiritual na igreja. Muito poucos fizeram isso. Até hoje, o único que fez isso aqui comigo foi o presbítero Roberto. Há 5 anos. Mas eu já recebi pessoas que disseram: pastor, eu tenho chamado para pregar, eu tenho chamado para cantar, mas não tenho chamado para orar, não tenho chamado para dobrar meus joelhos, não tenho chamado para interceder. Não, isso não. E às vezes quando fazemos o relógio de oração, chamamos os irmãos, vamos orar. Ah, pastor, o meu horário tem que ser das 9 às 10, porque eu trabalho no outro dia. Cadê os irmãos que oram às 3 horas da manhã? Cadê os joelhos dobrados às 4 horas da manhã?
Nós não temos. Mas se nós entrarmos na internet, às 3h, nós vamos ver vários irmãos online. Nós trocamos. O servir é eu ser chamado por Deus para ser coluna espiritual na igreja. Existem pessoas que foram chamadas para serem colunas financeiras da igreja. O que é a coluna? O que sustenta. Deus escolheu eles para que através deles a igreja fosse sustentada financeiramente. Existem pessoas que foram escolhidas por Deus para isso. E se você abrir mão desse chamado, Deus tira esse dom da sua mão e coloca na mão de outro. É muito simples. Porque Deus dá semente a quem semeia. De nada você foi chamado para ser uma coluna financeira na igreja e você não está sendo. Você está dizendo para Deus: olha, eu não quero ser a semente, eu quero ser o pão. Eu quero o pãozinho de cada dia. Deus tira de você então essa bênção que Ele tem colocado na sua mão, e Ele coloca na mão de outro que vai se tornar coluna na igreja. Coluna financeira. Quem serve de todo o seu coração tem mais resultado do que aquele que serve pela emoção. Tem muita gente emocionada querendo servir. Não tem. Mas eu quero, dado essas características do que é servir. O servir, ele envolve fidelidade. O que é fidelidade, irmãos? Fidelidade é ser constante nos compromissos assumidos. Isso é fidelidade, certo? É ser constante nos compromissos assumidos. Esta aliança, ela diz o quê? Que eu sou... que alguém manda, que alguém me controla. Essa aliança diz que eu sou casado. Mas essa aliança diz que eu sou fiel? Não. Ela diz para todos: esse cara é casado. Mas ela não diz para ninguém que eu sou fiel. Quero que você entenda isso. Fidelidade é a constância nos compromissos assumidos. Eu sou casado com a Simone, e essa aliança comprova que eu sou casado com ela. Mas essa aliança não quer dizer que eu sou fiel a ela. O que comprova que eu sou fiel a ela é a constância do meu compromisso assumido com ela. Conforme eu sou constante com aquilo que eu sou. Eu prometi a ela, eu prometi aos pais dela, eu prometi ao pastor que me casou, eu prometi a Deus, eu prometi às testemunhas que eu ia ser fiel a ela até a morte. Isso é fidelidade. Eu prometi, eu falei, eu rejeito todas as demais mulheres da minha vida. Eu falei isso no meu casamento. É uma promessa que eu fiz. E essa constância desse compromisso que eu assumi, isso me torna um homem fiel ao meu casamento. Então, fidelidade é algo constante, é um compromisso assumido. Talvez você tenha servido muito a Deus, de várias maneiras diferentes, mas você pode não estar sendo fiel. Talvez você pode estar casado, mas você pode não estar sendo fiel. Você pode ter um compromisso de servo, mas você pode não estar sendo fiel no seu serviço. Você está entendendo? Eu sou casado, mas eu posso não estar sendo fiel. Você é um servo de Deus, mas você pode não estar sendo fiel. Deus te chamou para trabalhar numa área, você está ali, mas você pode não estar sendo fiel nessa área. Fidelidade é constância nos compromissos assumidos, é ser constante naquilo que assumiu, no compromisso que assumiu. Talvez você tenha servido, mas tenha servido a coisas erradas, tenha servido a pessoas erradas. Talvez você tenha feito muito, trabalhado muito, mas em coisas erradas e de maneira errada. Como fala o texto do apóstolo Paulo, para o seu bel prazer, para você mesmo.
Talvez as coisas de Deus, elas estão sendo secundárias, estão ficando lá em quarto, quinto, sexto, 10º lugar na sua vida. Você está sendo um servo, está servindo de várias maneiras diferentes, mas não está sendo fiel, está servindo as coisas erradas, está servindo a pessoas erradas. Deus não chamou você para servir o mundo, Deus chamou você para servir a Deus. Grave isso no seu coração. Deus não tem propósito com você servindo o mundo, Deus tem propósito com você servindo a Ele, trabalhando nas coisas dEle, e ganhando as pessoas do mundo, e não alimentando os prazeres das pessoas no mundo em você. Deus não chamou você para que você viva a baderna do mundo. Deus não chamou você para que você viva no pecado do mundo. Deus não chamou você para que você viva na prostituição do mundo. Deus não chamou você para que você viva no meio das drogas do mundo, do cigarro do mundo. Deus não chamou você para que você viva no meio do álcool, da bebida no mundo. Deus chamou você para ser luz do mundo, sal da terra, dar uma direção para quem não tem direção. Você foi chamado para ser um servo de Deus e não um servo do diabo. Seja um servo de Deus, seja um servo do Senhor. Servir é fazer da forma certa, como Deus deseja. Servir é fazer mais do que o necessário. Eu quero abrir um parênteses aqui. Não sei se você viu, nesses 3 cultos nós não ministramos oferta, porque no meio da mensagem existe a administração financeira. Amém? Agora é a hora que dá vontade de tomar água, de ir no banheiro, de conversar com o irmão, de fazer o pedido no iFood. Preste atenção numa coisa: devolver os seus dízimos não é servir. Olhe para o seu pastor, aprenda, porque você vai ser cobrado na medida que você aprender. Devolver dízimo não é servir, porque dízimo é mandamento bíblico. Dízimo não é meu. Se eu fico com dízimo, eu estou ficando com algo que não é meu. Isso já é chover no molhado para você. Então dízimo não é servir. Dízimo é devolver para Deus aqui 10% daquilo que Ele permitiu eu ganhar durante o mês. E eu devolvo para Deus 10% disso. Isso não é meu, isso é de Deus. Está bem claro isso, né? Então dízimo não é servir, dízimo é mandamento bíblico. Mas o que é servir? Servir é suprir as necessidades da igreja com aquilo que realmente é seu. Isso sim é servir. Servir é quando você dedica algo que é seu. Dízimo não é seu. Se você está com ele, você está sob posse de algo que não lhe pertence. Pastor, eu não sou dizimista. Então você está sob posse de algo que não lhe pertence. Se você não sabe o que isso significa, procure um policial depois. Vamos ter aqui os 3 ou 4 policiais aqui, que vai dizer para você como se chama quando você fica com algo que não lhe pertence. Servir é quando você dedica, dá, entrega aquilo que é seu. Você servir financeiramente a igreja é você entregar algo que é seu. O que é seu? 90% do salário que lhe restou. Isso é seu. 90% daquilo que ficou com você, isso é seu. E quando você entrega isso, você está servindo. Não estou dizendo que você entregar 90%. Estou dizendo que quando você entrega algo disso, você está servindo. Sabe o que é servir? Essa semana nós tivemos 2 exemplos daquilo que é servir. E esse irmão está aqui me ouvindo hoje. Um dia o irmão chegou, você sabe que nós estamos fazendo uma obra aqui, no pavilhão da igreja. Uma obra que já passou dos 8 mil reais. Quebrando, colocando canos,
fazendo muro, construindo banheiros. Agora vem a parte elétrica, hidráulica. E chegou o irmão e disse assim: pastor, eu queria muito estar aqui servindo. Eu queria muito estar aqui ajudando. Vários irmãos vieram. Eu me lembro que o Alexandre um dia deixou de trabalhar de manhã para estar aqui com a gente. O presbítero Ladi deixou de trabalhar para estar aqui com a gente. O Josué aqui com a gente. O pastor Paulo aqui com a gente. Agora quinta-feira vários irmãos vieram para cá, feriado, nos ajudar na mudança. Mas o irmão disse assim: pastor, eu não posso estar aqui servindo. Eu posso ajudar financeiramente, eu posso servir financeiramente. E eu pode, vai lá no poste, vai lá na ferragem e paga lá algum valor. Está lá a conta da igreja. O irmão foi lá, acertou com eles: olha, eu quero pagar um valor aqui para a igreja. Eu não posso servir fisicamente, mas eu posso servir financeiramente. E ele não disse: pastor, desconto no meu dízimo. Ele é dizimista e serviu. Esse mesmo irmão: pastor, eu não posso estar quinta-feira aqui ajudando, mas eu quero servir. Eu posso pagar o frete da mudança? Eu pode. Ele fez o Pix e pagou o frete da mudança. Isso é servir financeiramente. Tem outros irmãos que vieram servir fisicamente. E foi uma bênção. Todos nós somos abençoados. Mas eu tenho que entender que dizimar não é servir. Dizimar é devolver aquilo que é de Deus. É mandamento bíblico. Servir financeiramente a igreja é eu entregar algo que é meu. Isso envolve oferta, propósito, voto com Deus, primícia. É você entregar daquilo que é seu, que te pertence. Pastor, a única coisa que eu faço na igreja é devolver dízimo. Eu não oferto, eu não ajudo, eu não faço nada. Então você está na média. A média é 6 para passar de ano. Você está na média. Você não está fazendo nada a mais. O servo sempre está fazendo algo a mais para o seu Senhor. Mas pastor, por que então que nós servimos a um Deus que é dono do ouro, que é dono da prata, que é dono de toda a riqueza, mas nós vivemos como se nós estivéssemos sem nada? Tem muita gente que vive como se não tivesse nada, porque nós temos dificuldade de entender o princípio de Deus, os princípios de Deus que me levam a ser uma pessoa próspera, os princípios de Deus que me levam a adquirir a prosperidade. Deus sempre está com expectativas ao nosso respeito. Ele sempre vai esperar algo a mais de nós. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8,19 que a natureza criada aguarda com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Está esperando que os filhos de Deus, ei, acorda, faz alguma coisa, homem. Há uma expectativa para que a gente faça alguma coisa. E eu preciso fazer mais do que aquilo que é pedido. Eu preciso ser um servo acima da média. Amém? Então olha para quem está no seu lado e diga assim: seja um servo acima da média. Olhe para o outro e diga assim: não seja mediano, seja acima da média. Eu quero dar para você um exemplo de um servo acima da média. E vários exemplos eu poderia dar na Bíblia. Eu não vou ler porque o tempo já foi. Mas Davi está na caverna de Adulão e chega 3 soldados. Essa história está lá em 1 Crônicas capítulo 11. E aí esses soldados chegaram. E os filisteus, eles estavam em Belém. Os filisteus estavam em Belém reunidos para atacar o povo de Deus. E lá na conversa com aqueles 3 soldados, Davi: quem me dera beber da água da fonte de Belém. Aqueles 3 soldados ouviram: quê? Davi quer beber da água da fonte de Belém. Aqueles 3 soldados saíram. Os inimigos estavam acampados aonde, gente? Os filisteus estavam acampados aonde? Em Belém. Aqueles 3 soldados, eu imagino, porque eu vi isso num filme uma vez, então eu imagino que eles se vestiram com as roupas dos soldados filisteus e entraram. E aí, galera, amanhã vamos atacar eles, hein? Amanhã.
botaram a garrafinha de 2 litros de Coca-Cola embaixo do braço vazia. Chegaram na fonte, pegaram a água, encheram, tomaram um pouco, encheram, botaram embaixo do braço. Galera, vamos preparar, vamos atacar esses judeus aí, hein? Pegaram a água da fonte de Belém, no meio dos soldados filisteus, no meio dos inimigos, levaram para Davi. Davi, quando vê aquela água, ele diz: o que vocês fizeram, pelo amor de Deus? Davi não bebeu da água. Davi consagrou aquela água ao Senhor, porque aquela água podia ter custado a vida daqueles soldados. Sabe o que esses soldados entendiam? Sabe o que se passava? Eles arriscavam a vida deles. Eles entendiam que satisfazer um desejo de Davi era como se estivesse satisfazendo um desejo de Deus. Sabe por quê? Porque eles eram servos. Eles entendiam o que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para homens. Eles entenderam isso. Davi não pediu para eles buscar água, Davi comentou com eles. É como se eu comentasse aqui: coisa boa se tivesse uma Coca-Cola agora aqui, e daqui a pouquinho meu irmão, pluf, aparece com a Coca-Cola aqui. Foi assim com Davi. Dessa forma esses homens serviram. E nós vamos olhar vários exemplos da Bíblia. Jesus lá em Mateus capítulo 5, versículo 41, ele diz: se alguém te forçar a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. Serve mais do que pediu, faça mais do que está sendo pedido, faça mais do que a obrigação. Mas tem algo maravilhoso de Deus, que é na parábola dos talentos. Nessa parábola nós temos o exemplo de servir. Porque um homem saiu para viajar e chamou 3 servos. Para um desses servos ele deu 5 talentos. Para o outro ele deu 2 talentos. E para outro ele deu 1 talento. E ele foi viajar. E ele diz: cuide para mim disso. Aquele que recebeu 5 talentos, ele investiu aqueles 5. E de 5 ele fez 10. Aquele que recebeu 2 talentos, ele investiu aqueles 2 talentos. E de 2 ele fez 4. E aquele que recebeu 1 talento, ele pensou: esse servo, esse senhor, ele é um cara brabo. Ele colhe o que não plantou. Ele é um cara difícil. Eu vou enterrar esse talento para não ter problema de alguém mexer, e quando ele voltar eu devolver. Chega o dia que o Senhor volta. Então ele chama o seu servo e diz: ei pessoal, cadê o meu dinheiro? Aquele que recebeu 5 talentos, ele disse: olha, eu peguei os seus 5 talentos, eu investi, comprei aqui, investi na bolsa, fiz um câmbio, comprei Bitcoin, está aqui. Tenho 10. O Senhor disse: servo bom, servo fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Aquele que recebeu 2 talentos, ele diz: olha, eu fiz umas aplicações aqui, não foi na bolsa, né? Eu fiz uns trade, né? Fiz um negócio aqui, comprei, vendi, e de 2 eu consegui 4. Servo bom, servo fiel, sobre o muito tu vai ser colocado. E veio aquele com 1 talento: Senhor, eu sei que tu és rígido, eu sei que tu é um homem, né, que não deixa passar nada. Então eu enterrei esse talento, guardei bem guardadinho. E o Senhor disse para ele, vou ler o versículo para você: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. E olha o que o servo disse, o que o Senhor disse: tirem o talento dele e entreguem a quem tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que não tem será tirado. Entenda uma coisa: foi tirado da mão daquele que teve 1 e não soube multiplicar, e foi dado na mão de quem? Daquele que multiplicou em 10 vezes. Deus dá semente para quem semeia. Para quem é inteligente e esperto, já entendeu o princípio da prosperidade. Deus não vai colocar talento na sua mão se é para você enterrar.
Deus não vai fazer você prosperar se é para você se enterrar nas dívidas, na ganância do seu dinheiro. Deus não vai colocar isso na sua mão. Tem pessoas que estão me ouvindo, que estão a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Sabe por quê? Porque você não tem coragem de investir no reino de Deus. Tem pessoas que estão a vida inteira catando moeda para comprar um gás, para pagar uma luz, porque você não tem coragem de ser um dizimista fiel na casa de Deus. Você não planta semente, não vai colher. E a Bíblia está dizendo ainda mais: aquilo que você tem lhe será tirado. Eu tenho tão pouco. Pois é, mas você não merece esse pouco. Eu vou dar para quem merece esse pouco. Há uma palavra de Deus aqui para nós. Há um ensino de Deus aqui para nós. Deus sempre quer que você faça mais. Escuta uma coisa, grava isso no seu coração. Essa frase não é minha, essa frase é do meu pai espiritual, pastor Roberto. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Nunca. Você nunca vai ganhar. Se você der tudo que você tem, não estou falando para você fazer isso. Você entrega tudo, vende casa, carro, você dá tudo para Deus. Você não ganha de Deus. Você nunca vai ganhar de Deus no dar. Ele sempre vai ganhar de você. Ele não quer que você faça isso. Ele não quer que você venda carro e dê para a igreja. Ele não quer que você venda terreno e dê para a igreja. Ele não quer que você venda geladeira e dê para a igreja. Ele quer que você seja fiel naquilo que Ele tem dado na sua mão. É isso que Ele quer de você. Ele quer que você seja fiel à aliança que você tem com Ele. Não basta você dizer que é crente, porque você pode ser crente e não estar sendo fiel. Eu posso ser casado e não ser fiel. Eu posso carregar uma Bíblia embaixo do braço, todo mundo dizer: "Ei, lá vai um crente", mas você não ser fiel. Deus procura pessoas que sejam fiéis a Ele. Fidelidade é o compromisso, é a constância do compromisso que você assumiu com Deus. Deus espera mais. Saul diz para Davi: "Davi, vai lá e me traz 100 prepúcios de filisteu." O que Davi faz? Traz 200. Deus espera mais de você. Aprenda com Davi. Aprenda com Jesus. Talvez você hoje não está conseguindo prosperar na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, porque você está fazendo o mínimo. E se você está só fazendo o mínimo, você está igual a todo mundo. Você está igual àquele que tem um talento. Tá, tem umzinho aqui, tá bom. Tem a história de um empresário que ele ofertava um valor maior do que o valor do seu dízimo. Ele dizia: a minha entrega tem que ser maior do que a minha obrigação. E esse empresário, a empresa dele se tornou uma exportadora. Ele nem tem tempo mais para vender no Brasil, só para fora do Brasil. Sabe qual é o princípio que ele aprendeu? Sabe o que aconteceu com ele? O princípio que está lá em Provérbios capítulo 22 e versículo 29. E se você é esperto, se você quer a bênção de Deus, você vai pegar todos esses detalhes que Deus está dando para você nessa noite. E nessas 3 pregações que você ouviu. Provérbios 22, 29 diz: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Tem como colocar a versão revista e atualizada no telão? Eu quero ler para você na revista e atualizada. Vês um homem perito na sua obra? Perante reis será posto. Não entre a plebe. Não entre pessoas comuns, mas será posta entre os reis. Deus muitas vezes Ele não pode fazer mais. Ele não pode nos colocar entre os reis. Por quê? Porque nós não estamos cumprindo os princípios dEle. Nós estamos quebrando os princípios dEle na nossa vida. E se tem algo que fecha o céu na nossa vida financeira, é quebra de princípios de fidelidade ao Senhor. Isso fecha a comporta do céu sobre a nossa vida. E a única pessoa responsável pela quebra ou pela ativação de um princípio de Deus, não é Deus, é você. Deus não tem nada a ver com isso.
O responsável é você. Pastor, se eu sentir de Deus, você não vai sentir de Deus. Não vai. Porque Deus quer ver até onde você crê, até onde você confia, até onde você vai buscar, até onde você vai entregar, até onde você vai acreditar nas bênçãos dele. Não espere um sinal, simplesmente realize. Se você sair daqui hoje entendendo que precisa cumprir os princípios de Deus na sua vida, e realmente cumprir, então eu garanto a você, que se você colocar em prática tudo isso que você ouviu nessas 4 pregações, você vai ser uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, incluindo a sua vida financeira. A parte B desse versículo: será provido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Como é que está na revista e atualizada? Perante reis será posto, e não entre a plebe. Você já percebeu que tem pessoas que nunca ficam desempregadas? Eu tenho 2 irmãos que eu podia citar eles aqui, eles estão os 2 aqui na igreja hoje, mas eu não vou citar para não constrangê-los. Eles nunca estão desempregados, pelo contrário, as empresas estão sempre correndo atrás deles. Fulana, uma irmã, vem trabalhar com a gente. Ela, não, eu estou trabalhando aqui. Olha, a gente paga mais, a gente cobre. Um outro irmão, olha, vem trabalhar aqui. Não, eu vou trabalhar lá. Não, mas vem trabalhar com a gente. Eles nunca estão desempregados, pelo contrário, eles estão sempre dispensando serviço. Sabe o que acontece com eles? Eles escolheram viver perante os reis. Há uma diferença. Você pode escolher trabalhar com os reis, ou você pode escolher trabalhar com a plebe. Você pode decidir na sua vida estar no meio de pessoas que são reis aqui na terra. Você pode se tornar um deles, ou você pode decidir ser aquelas pessoas mais simples, comer o pãozinho de cada dia. Você pode decidir ser um semeador e ter sementes de sobra para dar e vender. Você pode ser um produtor de pão de cada dia, ou você pode simplesmente ser um que come pão todo dia. A decisão ela vai ser sua. Mas ao mesmo tempo que tem gente que nunca está desempregada, tem gente que nunca para em emprego nenhum. Hoje está trabalhando aqui, amanhã, ou como é que está? Eu mudei de serviço. Às vezes mudou de uma ceia para outra, já mudou 2 vezes de serviço. Então, escute o que eu vou dizer para você. Nesse mês de abril do ano 22, Deus tem dado estratégias para você. Deus tem usado esse púlpito para falar com você e para dar estratégias para você, específicas sobre a sua vida financeira. Nos últimos cultos desse mês de abril, Deus ensinou para você. Não foi o coach que falou aqui, não foi um economista que falou aqui, foi Deus que falou aqui com vocês. E trouxe a vocês estratégias bíblicas para que você venha conquistar o melhor dessa terra. E agora não depende mais de Deus, depende de cada um de vocês. E eu quero que você preste bastante atenção agora, porque eu vou fazer uma oração por você daqui a pouquinho. Não vai ser por todos. Eu vou ficar aqui na frente, nós vamos fazer um corredor de oração aqui. E eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas existe um compromisso. Eu só vou colocar as mãos sobre aqueles que entenderem isso que Deus falou. Deus mandou colocar minhas mãos sobre as pessoas que desejarem um novo tempo sobre as suas vidas financeiras e que se comprometam a cumprir os propósitos de Deus e fazer mais do que a média. Escute, não se emocione, seja racional.
Não venha pela emoção agora que não vai dar certo. Use a razão. Pense. Para você passar aqui na frente e receber essa oração, você tem que assumir um compromisso de seguir os princípios de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando das áreas financeiras. Se até hoje você dizimou um dízimo mentiroso, você a partir de hoje vai dizimar um dízimo verdadeiro. Me alcança o papelzinho de dízimo aí, por favor, um verdinho. Isso aqui diz que eu sou? Que eu sou? Me ajudem. Diz que eu sou fiel? Não. Esse papelzinho aqui, obrigado, Rafa. Eu vou botar o meu nome aqui. E aqui diz dízimo. Se eu colocar o meu nome aqui e eu colocar um valor de dízimo aqui, diz que eu sou fiel? Diz que eu sou um dizimista. Mas diz que eu sou fiel? Só Deus sabe se você é fiel ou não. Você está entendendo? Então você precisa quebrar nessa noite um ciclo de dízimo mentiroso. Se o pequeno Arthur estivesse aqui, ele ia dizer que o pai da mentira é o diabo. Quando você escreve um valor diferente do que aquele que você recebe, é um dízimo mentiroso. Você pode ser casado, não quer dizer que você seja fiel. Você pode ser um dizimista, não quer dizer que você seja fiel. Pense bem. Você vai passar aqui no corredor da oração. Eu vou botar as minhas mãos sobre você, porque Deus mandou fazer isso. Mas para você passar por aqui, você tem que assumir um compromisso com Deus, de seguir os princípios de Deus e fazer mais do que a média. Essa é a oração que eu vou fazer por toda a igreja nessa noite. Foi assim que Deus mandou fazer. Amém? Dessa forma. E também, eu mandei um áudio lá, um vídeo lá no grupo dos empresários. Eu acho que por engano eu mandei no grupo da igreja também. Nós temos um grupo na igreja que se chama USEBRAC, União dos Comerciantes e Trabalhadores Autônomos da Igreja Brasil para Cristo. Nesse grupo está todos os empresários da igreja, todos os irmãos que são autônomos, todos os irmãos que trabalham com algum tipo de venda, todos os irmãos que têm o seu trabalho próprio, que não tem empresa registrada, que trabalha vendendo alguma coisa, que são representantes. Todos esses irmãos, eles estão dentro do grupo da USEBRAC da igreja. Foi feito um trabalho, foi chamado durante quase metade do ano passado, feito um trabalho para que você se incluísse na USEBRAC, chamamos, fizemos. Então esse grupo existe. Trabalhos específicos da USEBRAC vão ser feitos. E Deus me deu uma palavra para a USEBRAC. Quinta-feira, feriado, 6:30 da manhã, eu estava sentado debaixo da minha árvore, no banco que eu ganhei do irmão Josué e da sua família. E Deus começou a falar comigo, e Deus disse assim: escreve o que eu vou te falar. Eu corri lá, peguei um papel, peguei uma caneta, e eu comecei a escrever. E Deus disse: você vai orar pela USEBRAC, e você vai liberar sobre eles as bênçãos que eu vou te dar agora. E Ele começou a me dar as bênçãos, e eu vou declarar essas bênçãos sobre a USEBRAC. Mas vai ser uma oração separada. Quais são as bênçãos que vão ser liberadas sobre a USEBRAC? Que a USEBRAC será uma serva de Deus a serviço da igreja. Só vem aqui na frente receber oração quem quiser que a sua empresa seja, que o seu negócio seja um servo da igreja. O que quer servir? É ser coluna. O que quer servir? É dar aquilo que é seu. Preste atenção nas palavras de Deus. Segunda bênção que vai ser liberada sobre a USEBRAC, que a USEBRAC sustentará a igreja em todos os desafios econômicos e sociais que ela enfrentar. Todos. Quando algum irmão não tiver alimento, a USEBRAC, ela vai produzir o alimento para esse irmão.
quando algum irmão chegar para a igreja e dizer assim: olha, estou com a minha luz cortada, a UCEBRAC, ela vai produzir o pagamento dessa conta de luz para esse irmão. A UCEBRAC irá sustentar a igreja em todos os desafios que ela enfrentar, economicamente e socialmente. Você entendeu? E mais uma coisa que eu vou orar também, por você que é autônomo, por você que é profissional liberal, que ainda não tem sua empresa, para que você abra sua empresa também. Terceira bênção que vai ser derramada, liberada sobre a UCEBRAC. A UCEBRAC será uma grande fonte empregatícia na cidade. Famílias serão sustentadas através das suas empresas. É promessa de Deus. Quarta promessa e última, que vai ser liberada sobre a UCEBRAC nessa noite. A UCEBRAC, os negócios dela prosperarão a 100, a 60 e a 30 por 1. Deus dá semente a quem semeia. Pastor, o senhor nunca fez isso? Nunca fiz. E eu por si só também não faria. Eu só faço porque Deus mandou fazer. Amém? Eu nunca orei por prosperidade para vocês aqui. Vai ser a primeira vez. E só fiz porque Deus mandou. Você crê nessa bênção? Você quer essa bênção? Então nós vamos fazer isso. Eu vou encerrar a live agora. Os irmãos que estão em casa, você que vai nos assistir, você que está nos assistindo e que vai nos assistir, que Deus abençoe você. E se você quiser fazer parte da UCEBRAC, ou você quiser esta bênção, você vai nos procurar através das redes sociais aí, você vai entrar em contato com a equipe, nós vamos marcar um dia, você vai vir aqui, eu vou colocar as minhas mãos sobre você e vou abençoar você também. Amém? Mas agora essa bênção vai ser para quem está aqui na igreja. Amém?